Olá, mais um bate-papo? Mais um bate-papo. Começaremos com o Reiki, depois nós vamos ampliar um pouquinho. Bom, dentro do Reiki, nós temos os Gokai. Gokai são os 5 princípios do Reiki. É um aspecto filosófico que o Reiki nos oferece, né? São bem interessantes, vale a pena você estudar com a indicação, com um pouco mais de afinco. Temos várias traduções e várias versões dos 5 princípios, certo? Mas eu gosto basicamente, só por hoje. Mantenha-se tranquilo, evite preocupações, cumpra suas atividades, seja grato e seja gentil. E ponderando esses tempos sobre os princípios, me veio o seja grato, né? Seja grato com as pessoas, com os seres, com os animais, com todos os seres sencientes que estão ao nosso redor. E fiquei pensando, ponderando um pouquinho. O que significa esse ser grato, né? De tempos em tempos, os princípios eles ficam ecoando na cabeça da gente, nos dando chamando atenção para algum aspecto. E aí, por algum acaso, né, a sincronicidade. Eu assisti um pequeno vídeo de um português, que agora não lembro o nome, falando sobre gratidão e falando sobre São Tomás de Aquino. E aí foi um pouquinho mais a fundo, né? Foi um pouquinho mais a fundo, buscar um pouquinho mais. Porque realmente essa questão da gratidão, ela não é simples. Por incrível que pareça, ela não é simples. Sem querer entrar muito em questões filosóficas e muito a fundo, né? Ficar criando muita caranhola, realmente, se a gente for observar, a questão da gratidão, ela não é uma coisa muito simples. Um tempo atrás, eu acho que era um pouco de moda na época, porque todo mundo falava nesse assunto, né? Surgiu a questão do muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a quê? Por que eu sou obrigado a alguma coisa? De onde que saiu isso, né? Que coisa estranha esse obrigado. Eu não sou obrigado. Então, surgiu quase que um movimento, assim, que eu observei de muitas pessoas desistindo do obrigado, desistindo. E colocando o grato, o grata, o gratidão, certo? Mas foi alguma coisa assim, de leve, né? Obrigado porque eu não sou obrigado a nada, e assim por diante, e ficou mais ou menos nesse argumento, e não se usa muito, ou não se quer usar muito. Talvez até mais nesse meio holístico, né? Nesse meio mais místico, esotérico aí, as pessoas preferem dizer o gratidão, um namastê, ou alguma coisa assim, do que um muito obrigado. Ok. Segui, continuei. Também achei interessante colocar o gratidão. Uso bastante. Mais na forma escrita do que na forma falada. Falar um gratidão é uma coisa assim que ainda me causa um certo incômodo, assim, uma certa... Não sei definir o sentimento, mas me causa alguma coisa assim que não me agrada falar gratidão, né? Quando alguém faz alguma coisa por mim, ou alguma coisa, um favor, ou algo mesmo, qualquer. E aí, ponderando os princípios do Reiki, essa questão do obrigado, não ser obrigado, questão do Tomás de Aquino ali, sobre os níveis da gratidão, um pensamento sobre gratidão, e juntando tudo isso, a gente coloca dentro do saco, sacode bastante, né? Aperta bastante a fofa, abre e sai uma coisa nova. Método científico. Comprovado. Fantástico. Bom, mas aí surgiu realmente algo de interessante essas teorias todas aí, essas linhas de pensamento todas. E o pensamento de Tomás de Aquino realmente foi interessante, encaixou muito bem. Ele coloca para a gente que a gratidão tem 3 níveis.
O primeiro, o mais raso deles, o mais direto, é um nível mental, aonde você observa alguma coisa que foi feita e você agradece, certo? Você agradece. Fica tranquilo. Alguém vai e abre a porta para você, ou alguém te entrega um documento, ou o ônibus que parou, o cobrador que te dá o troco, a gente agradece. E ele cita como exemplo o thank you, ou thanks, né, do inglês, que é nesse nível. Obrigado. Pronto, acabou. A pessoa, você pagou, a pessoa te deu o troco, você, obrigado, e vai embora. É uma coisa muito mental, de você notar que a pessoa fez a coisa que tinha que fazer e pronto, você é gentil e acabou. Certo? Isso é o mais comum. Mas aí, a gente vai para um segundo nível. Esse segundo nível, eu diria que é um nível mais até um pouco mais humano, né? Como se pensar não fosse humano, não é bem isso, não é bem isso. Mas é um nível mais humano, porque entra realmente um sentimento, uma emoção junto com esse pensamento, e a gente consegue produzir alguma coisa um pouco mais profunda com isso. Esse nível, então, a gente chama de, basicamente, de agradecimento mesmo, ou de dar graças por alguma coisa. Então, é quando alguém faz alguma coisa por você, desde as mais simples até as mais complexas, e você se sente com relação àquilo, você percebe aquilo mentalmente, sente, tem a percepção do que a pessoa está fazendo, e aí você agradece realmente ela. E aí ele coloca, né, o grazie em italiano, o gracias em espanhol, certo? O merci em francês também entraria um pouco nisso, se não me engano. Que seria esse agradecimento que você faz, porque a pessoa te concedeu algo diferente, né? O caixa do supermercado simplesmente não te entregou o troco, ele te entrega o troco, ele te olha, te dá um sorriso e te diz uma boa tarde. Mas não é aquela coisa, né? Tá aqui o dinheiro, boa tarde, próximo. Ou seja, não é uma coisa racional demais, prática demais, né? Pragmática. É uma coisa que já envolve um certo reconhecimento humano, uma certa troca de energia, uma certa troca de gentilezas. O cobrador do ônibus não simplesmente pega o teu ticket ali, te dá o troco e puxa a roleta, né? Ele dá um sorriso, te faz uma observação bem-humorada, certo? Um amigo que nos recebe com um abraço e não simplesmente, tudo bem, bom dia. Então, esse nível, o segundo nível de agradecimento, segundo Tomás, é quando a gente recebe alguma coisa, realmente, essa graça, essa gentileza. E aquilo tem um impacto, a gente percebe, a gente sente aquilo diferente do que uma simples atitude, uma simples cumprir o dever, por assim dizer. Mas ainda há outro nível de gratidão. Ainda há um outro nível de gratidão. E o interessante é que nesse terceiro nível de gratidão, o muito obrigado se insere perfeitamente. Eles citam que o português seria a única língua que insere certinho nesse terceiro nível de gratidão que o Tomás separou. Quando que ocorre isto? Quando aquela graça que você recebe de outra pessoa, quando aquela gentileza que você recebe da outra pessoa vai mais fundo em você, te toca de uma maneira mais profunda e você percebe que não foi simplesmente aquela coisa prática, que não foi aquela gentileza básica que se tem com todo mundo, porque normalmente a gente é gentil com todas as pessoas, normalmente. Mas que cria um vínculo com você, cria um sentido de obrigação realmente com o outro, né? Uma necessidade de retribuir.
essa questão da obrigação ainda fica uma questão muito mental, né? Obrigação, se ver obrigado a fazer alguma coisa é meio pesado, mas a retribuição é fantástica. A retribuição é muito boa. Há a percepção mental da coisa, percebe-se a emoção envolvida, existe a empatia também, né? De perceber o que o outro está fazendo, não necessariamente uma coisa assim de ética ou moral, não, mas às vezes você vai, por exemplo, numa biblioteca, você procura um livro, você não encontra, você se dirige para a bibliotecária e ela diz, temos sim, está lá em tal lugar. Tá, aí você diz, né, gratidão, obrigado, ou seja, a pessoa foi prática. Temos. Tá, ela podia dizer, está ali no terminal do computador, te vira. Não, mas ela foi um pouquinho mais a gente está lá em tal prateleira, está em tal setor, coisa e tal. Já entramos no segundo nível, já há uma gentileza envolvida. A gente indicar onde está. Mas poderíamos inserir também nesse exemplo o terceiro nível. A pessoa sai do setor dela, sai do lugar que ela está, e te acompanha até o lugar e te entrega o livro na mão. Está aqui o livro que tu procurava. Aí, o que nós sentimos dentro da gente? Essa necessidade de retribuição, né? Essa coisa tão humana, tão interessante, que precisaríamos desenvolver um pouco mais, experimentar um pouco mais ela, de essa necessidade de retribuir realmente, certo? Né? De fazer alguma coisa porque nos foi dado algo além do que seria o normal, além do que seria o esperado. Ela podia dizer para a gente que tinha o livro, ou podia dizer para a gente consultar a tela do computador, ou ela poderia levantar e ir com a gente até a tela do computador e mostrar e nos levar no setor e entregar o livro. Isso é uma graça, isso é uma bênção. É mais do que uma gentileza. Certo? Então, são realmente momentos que a gente se sente obrigado a retribuir aquela gentileza que excedeu a expectativa, que foi mais fundo na gente. E aí, o muito obrigado é fantástico, né? É fantástico. Porque eu me sinto realmente na obrigação, eu me sinto inclinado a retribuir aquela gentileza tão grande de uma forma que eu possa, de uma forma que eu consiga, esteja ao meu alcance. Eu me sinto inclinado a fazer isso como um ser humano. Então, é uma coisa muito bonita de se ver. Esse exemplo que eu usei já me ocorreu várias vezes. Certo? É algo assim muito digno da gente observar, da gente ver. Já teve casos em que a pessoa está no terminal, te vira, e teve casos que a pessoa foi comigo até lá, mostrou o livro, conversou, foi gentil e assim por diante. Sem eu ter pedido nada mais do que se tinha o livro no local. Ok? Então, sem cair em muitas filosofias, em muitas divisões, em muitas teorizações do assunto, é interessante a gente observar esse princípio do Reiki que diz que seja grato. Legal, eu vou ser grato. Em que nível que eu vou ser grato, né? É um thanks, thank you. Obrigado pelo que a pessoa fez. Passei pelo caixa, me deu troco e pronto. Ou vou colocar uma gentileza a mais, vou ir para esse segundo nível, onde essa gentileza, esse contato se amplia, essa emoção, esse sentimento nos invade diferente. Nem sempre isso é muito bem aceito, né? Já teve muitos casos em que eu fui ser gentil, mais do que agradecer em primeiro nível, eu fui ser gentil, e a pessoa não quis, a pessoa não aceitou, ela impôs um limite, e eu, tudo bem, fiquei na minha também, certo? Então não se vai para um terceiro nível, né? Onde a gente quer retribuir de uma forma maior.
E aí a gente insere um pouquinho do Reiki nisso. Insere um pouquinho do Reiki. Antes de eu ser reikiano, e quando eu convivia com essas situações, e eu sempre tive uma certa inclinação para ser dessa forma, né? Agradecer, colocar uma gentileza a mais, certo? Ter um pouco dessa empatia, né? Tu vê, por exemplo, um vendedor que está ali na loja o dia inteiro de pé. O cliente chega, fala uma coisa, vai embora, agradece, compra, não compra, tal. Aí você chega, você nota, você tem a empatia de perceber que ele está cansado, que ele está irritado, e você quer ser gentil, você quer colaborar com isso um pouco para minorar um pouco isso. E às vezes você é bem recebido, às vezes você não é bem recebido nessa sua atitude. Então, antes do Reiki, eu ficava nessa situação. O que eu faço? O que eu não faço? Se eu falo, sou gentil, não teve eco do outro lado, eu fico na minha, tranquilo. Né? Depois do Reiki, não. Depois do Reiki, eu ofereço um Reiki para a pessoa, certo? Seja um Reiki com olhar, seja um Reiki com a mão, de um apertar a mão, ou de tocar a mão no ombro e perguntar, tá tudo bem? Como é que você está? E está aplicando o Reiki. Seja mentalmente visualizar os símbolos na pessoa para que equilibre, né? Se é o emocional dela, vai o símbolo emocional, se é o físico, se é o mental e assim por diante. Então o Reiki nos traz uma ferramenta para que a gente consiga lidar melhor com isso. Dessa empatia, que é algo tão comum no ser humano, nem sempre valorizado. Tem gente que não dá bola para isso, né? Tá nem aí. Percebeu, mas bloqueia e vai adiante. Certo? Então, esses níveis de gratidão são facilmente perceptíveis na vida da gente, são facilmente observáveis no nosso convívio e podemos, pensando um pouco sobre eles, observando um pouco mais isso acontecendo, a gente consegue nos conhecer mais, nos entender mais e nos observar também mais para ver como é que a gente reage e quais são esses condicionamentos que nós trazemos dentro da gente, que às vezes são bons, às vezes não, mas só com a observação é que a gente vai descobrir, certo? Só com a observação que a gente vai descobrir. E observando também o outro, para ver como que o outro reage, como é que ele atua, quais são as atitudes dele, a gente também começa a conhecer um pouquinho mais o outro. E a gratidão é uma das ferramentas mais interessantes. Eu tenho uma experiência que eu vivenciei há muitos anos atrás já, e essa pessoa, um amigo, gente muito legal, confiança, atencioso, educado, como amigo assim, companhia para cinema, para um passeio, uma coisa muito boa. Mas, uma ocasião, eu fui num restaurante com ele. E eu pude observar a forma como ele tratava o garçom. A forma como ele tratou o porteiro na saída. E a forma como ele me tratou durante essas situações. E a gente pôde observar uma divisão muito clara. Com o porteiro, com o garçom, era obrigado, acabou. Levantava e saía. Faz isso, faz aquilo. E comigo era, tudo bem, como é que está, como está sentindo, aquela gentileza toda. Então foi uma situação muito marcante de observar, né? Ele te agradecer porque tu estava ali e pediu uma opinião sobre um assunto e você dava, ele te agradecia, ficava feliz e valorizava a tua opinião, e ao mesmo tempo ele não conseguia expressar uma gratidão com um garçom que estava sendo educado, com um porteiro que abriu a porta para ele entrar ou para ele sair. De novo, não julgamos, nós observamos e aprendemos a conhecer.
olhando ele, olhando a maneira como ele fazia, como ele agia, eu olhava para mim. E procurava entender e observar na minha maneira o quanto eu tinha daquilo, o quanto aquilo impactava em mim, ou o quanto eu pensava ou sentia daquela mesma forma. Ou não sentia, ou fazia diferente. Então, serve como autoconhecimento, certo? E tudo isso ligado realmente a essa questão da gratidão. Com base nisso tudo, tenho pensado em voltar a usar o muito obrigado. Voltar a usar o muito obrigado. Gratidão, eu continuo com essa dificuldade em verbalizar a palavra. Namastê, também verbalizar fora desse âmbito esquizotérico aí, é que nem você falar um palavrão ou falar uma palavra em russo que a pessoa... O que é isso? Aí você tem que explicar que Namastê é o Deus em mim, que reconhece Deus em ti. Lá não funciona. Não funciona. Agora, um muito obrigado, olhando esse obrigado não como aquela obrigação de fazer alguma coisa, de ser pressionado por fazer alguma coisa, mas olhando esse obrigado como é a necessidade que nós temos em retribuir, a palavra se torna muito mais acessível, né? Muito mais bonita. Provavelmente vou voltar a usar o muito obrigado. Até porque muito obrigado eu consigo falar. Talvez na escrita, e-mails e textos, eu continue usando gratidão, grato. Vamos ver, estou pensando. Mesmo porque não são todas as situações onde você chega nesse nível de gratidão, né, nesse terceiro nível. Eu diria que a maior parte do nosso dia a dia, da nossa vida, a gente fica no primeiro nível, aquele nível mais prático, de obrigado e acabou. Às vezes nos arriscamos aí para o segundo, onde entra a gentileza, onde entra essa interação maior. E algumas situações a gente entra nesse muito obrigado, né? Nesse aprofundamento, nessa necessidade de retribuir algo que nos foi concedido, que nos foi dado pela outra pessoa. Então, precisamos também, não podemos confundir muito as coisas, porque retribuir um obrigado não é necessário. Aí cai talvez naquele exemplo que eu usei, né? De que eu tentei ter essa gratidão pela pessoa, de ter essa gentileza maior pela pessoa, e a pessoa não quis, não aceitou. Então, nós precisamos ponderar, observar no momento o que está acontecendo e verificar em que nível nós estamos inseridos. Não podemos querer forçar a barra de entrar sempre para a gentileza, porque não vai funcionar. O mundo aí fora, nem todo mundo está nessa sintonia, nessa vibração de gentileza, e muito menos em uma vibração de retribuição. Certo? Eu noto muito disso também na loja virtual, né? Tem uma loja virtual que vende alguns itens de radiestesia, orgonites. As pessoas compram, entram em contato para tirar uma dúvida, para escolher algum modelo, algum detalhe, e alguns são bem diretos. Eu quero a orgonite pirâmide azul. Obrigado, ponto final, acabou. Com esse tipo de cliente não adianta dizer para ele, mas tu quer um azul mais translúcida ou mais intensa, com turmalinas ou sem turmalinas, com mais alumínio ou menos alumínio, com a espiral mais aberta, a espiral mais... A pessoa devolve aquele e-mail dizendo é azul e pronto. Ou seja, primeiro nível. Está ali, você cumpre, você atende e está tranquilo, está resolvido. Não há problema nenhum com isso, tá, gente? Não tem problema nenhum com isso. É uma forma de interação humana, é uma forma de relacionamento, tranquilo, prático, direto. Pragmática é a palavra. Pragmática é a palavra. E existem outros casos das pessoas que trazem dúvidas, que trazem questionamentos, que trocam ideias, que dão sugestões, que aí a gente já entra para a gentileza. Certo? A gente já entra no nível da gentileza.
Aí você faz o pedido, manda e beleza, acabou. E existe ainda um terceiro nível nisso que a gente consegue observar, que é a pessoa que compra, que entra em contato, que troca ideia, que dá sugestão, né? Essa gentileza, segundo nível de agradecimento. E que quando recebe o produto, ainda devolve um e-mail dizendo que ficou feliz, que gostou, ou que encontrou tal erro que podia ser melhorado, ou encontrou tal coisa que poderia corrigir, ou poderia fazer diferente. Aí nós entramos no terceiro nível. Aí eu me sinto muito obrigado, né? Com essa necessidade de retribuir mais do que essa gentileza, esse interesse da pessoa em participar da coisa toda, né? Em vivenciar essa experiência que é um comprar um objeto, mas é um objeto que houve uma interação energética muito mais profunda, certo? Então também, nesses casos, a gente observa, né, a gente encaixa essa questão da gratidão. Legal? O vídeo se estendeu um pouquinho, fomos mais adiante, 90% vai parar nos 5 minutos, mas tudo bem. 2 ou 3 que chegaram até aqui, fantástico. E muito obrigado para vocês. E muito obrigado mesmo para aqueles que vieram até aqui. Os que chegaram um pouquinho mais adiante, essa gentileza, né, esse carinho. Muito obrigado também. E para aqueles que pararam nos 5 minutos, muito obrigado também. Mas no nível deles também, sem essa interação toda, sem essa frescura toda. Obrigado, pessoal. Até a próxima.